Dando continuidade à nossa discussão sobre a democracia, a gente agora vai tratar justamente da questão em si, né? Justamente entender de que maneira e como foi esse processo de democratização, né, ocorrido nos estados ocidentais, aí por volta de, a partir de 1870. Né? Então, a partir dessa data que a gente vai ter mais claramente que a democracia vai se tornando algo visto por muitos como inevitável. Né? O sufrágio universal ele vai sendo ampliado nesse período, justamente, já alguns países já têm esse sufrágio garantido masculino, né, como a França, a Alemanha, a Suíça e a Dinamarca. E outros países também, como a Inglaterra, já tem leis que desde a de 1867 e a de 1883 que ampliaram significativamente o eleitorado do país. Né? Por exemplo, no caso inglês, esse eleitorado que era em torno de 8% foi para 29%, né, de homens acima de 20 anos. E também a gente vai perceber que nos últimos anos do século, né, a Bélgica, por exemplo, ela teve um aumento do direito ao voto de 3,9% para 37,3% da população adulta. Né? O mesmo ocorreu na Noruega, na Finlândia, né? Por exemplo, que já no início do século XX, em 1905, ela chegava a ter na população adulta cerca de 73%, né, de pessoas com direito ao voto. Ou seja, o direito ao voto vai sendo estendido, agora deixa de ser, né, restrito a uma pequena elite, né, um grupo restrito da sociedade, ou, de pessoas que tinham uma renda, vamos dizer assim, superior, que pudesse se tornar eleitor, candidato, ou eleitor mesmo, né? Agora vai ser estendido à população de maneira geral. Então, países como Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e até aqui a Argentina, né, passaram a ter essa ampliação, né, do direito ao voto assegurada. Né? Bem, quais são os agentes, esses elementos que vão proporcionar, vão impulsionar essa ampliação, né, do direito ao voto e de outros elementos importantes dessa democracia do século, aí do final do XIX, início do XX. Né? Então, pelo menos o Osborne, o Roger Osborne, né, estudioso sobre a questão, vai assinalar dois grupos importantes. Um é uma nova elite liberal, né, que vai crescendo aí no final do século e vai se tornando cada vez mais preponderante, né, e que tem uma outra visão sobre a própria sociedade e o papel do Estado nesse processo. E um outro agente importante é justamente os próprios trabalhadores, os grupos organizados, né? Os grupos que têm ação dentro do meio sindical e também dentro da esquerda, né? Que também passa a ter uma visão da importância de uma atuação política, né? Sobretudo no parlamento, no sentido de ampliar essa representatividade desses grupos. Né? Então, no caso, por exemplo, dos liberais, a gente vai perceber o seguinte, que a gente está falando de um novo liberal, um novo liberalismo. Né? Claro que quando se fala de novo liberalismo, quer dizer o neoliberalismo de hoje. O novo liberalismo desse momento é um liberalismo que se contrapõe ao liberalismo clássico. Né? O liberalismo clássico era aquele liberalismo que dizia que o Estado deveria ser mínimo e não deveria haver qualquer tipo de intromissão por parte do Estado nas questões sociais, de uma maneira geral, e econômicas. Né? Esse novo liberalismo não, ele toma o Estado como um agente importante, né? Não só como guardião da segurança nacional, né? E também administrador da própria economia, né? Intervindo na economia, mas também responsável pelos direitos do cidadão, né? Como provedor de bens, né? De serviços, de direitos como educação, saúde e pensões. Né? Então, para isso, esses novos dirigentes, eles têm uma visão da necessidade do Estado, aí, como um setor cada vez mais atuante, de
passar a cobrar impostos sobre uma grande parte da população. É como se até então, no século XIX, a cobrança de impostos fosse praticamente nula, né? Ou ela fosse muito restrita a alguns grupos. Agora não, a ideia é de que a cobrança do imposto ela seja estendida a todos, né? Então, o próprio Estado se torna como um agente importante de serviço público e, ao mesmo tempo, faz com que toda a população, de um modo geral, passe a pagar pelos impostos. Isso, é claro, vai criar uma ideia, vai criar um argumento muito forte naqueles que defendem a ampliação do voto, de que se nós somos obrigados a pagar impostos, por que também nós não temos direitos ao voto e à decisão política? Então, esse é um elemento importante, né, nesse quadro, né, de ampliação da própria democracia nesse contexto, né? Só para a gente ter uma ideia, em 1905, o Partido Liberal, né, ele vai chegar ao poder na Grã-Bretanha, ele volta ao poder na Grã-Bretanha, e esse Partido Liberal já é um Partido Liberal renovado, que assume medidas pró-Estado, né? E ele vai ser responsável justamente por introduzir uma série de reformas do ponto de vista da introdução das pensões, de programa de habitação para trabalhadores, concessão de seguro de saúde, ampliação do direito dos votos, né, o voto masculino, né, e também feminino, né, a partir de 1905. Né, e também ele vai promover uma legislação social, né, que, entre outras coisas, vai garantir, por exemplo, a introdução de programas de refeição nas escolas, né? Estabelece limites de horas de trabalho, salário mínimo para algumas áreas chaves da indústria. Ou seja, o início daquilo que a gente vai chamar de políticas trabalhistas, políticas sociais, né? Esse não é um caso só isolado da Grã-Bretanha, a gente vai ter isso também na Alemanha e em outros países. Então, é justamente esse novo liberalismo que aí está surgindo também a importância que vai ser dada a esses trabalhadores também, não só como pagadores aí de tributos, né, de impostos, mas também agora também como cidadãos, né, com os direitos civis, que é o direito do voto, garantido. E também como outro agente importante, como nós já falamos, o meio sindical, esse meio justamente onde havia um predomínio de um pensamento mais de esquerda, né, de cunho socialista muitas vezes. Né. A partir também de 1870, os trabalhadores, como nós já vimos em outras situações, eles vão estar muito mais organizados. Né. O próprio mundo do trabalho ele tem uma outra dimensão, os sindicatos eles crescem em proporção, se tornam muito mais fortes, eles têm um poder de arrecadação em termos do pagamento, né, das contribuições sindicais, né, muito maior. Então os sindicatos eles têm amplitude agora mais nacional, né, são sindicatos fortes de categoria, e desenvolve ações que são ações também, não mais aquelas ações pontuais, locais, né, mas ações de caráter nacional. Né. É nesse contexto aí já do final do 19 para o início do 20 que eclode uma série de greves importantes, né, na Inglaterra, por exemplo, né, e que, de certo modo, vai mostrar a força desses grupos organizados, né, na disputa política no mundo inglês, no mundo industrial. Né. Também, justamente, como eu falei, essas ideias socialistas, elas também começam a ganhar grande circulação nesse meio sindical, nesse meio operário. Né? A ideia é justamente de uma sociedade mais justa, de distribuição de riqueza, uma sociedade mais igualitária. E o próprio sindicalismo ele vai ser encarado não só como uma luta por melhorias das condições de trabalho e de salários daqueles trabalhadores, né, daqueles grupos, mas com programas mais extensos, né, que metas como erradicar a pobreza, ou seja, que assumem proporções além daquelas do próprio mundo do trabalho. Né. Então, esses grupos organizados têm um papel importante. Né. A gente sabe que na Inglaterra, nesse período, vai surgir
aí, final do século XIX, o primeiro partido de representação, de composição, né, justamente de trabalhadores, que é o Partido Trabalhista Independente, depois, né, futuramente, o Partido Trabalhista Inglês, né. O Partido Trabalhista Independente, justamente, ele vai surgir aí em 1893, e ele tinha como um lema bastante amplo e bastante dentro dessa visão do socialismo no período, né, de assegurar a posse coletiva e comunal dos meios de produção, distribuição e troca. Né. Bem, assim como o Partido Trabalhista Independente, você tem, no caso da Alemanha, também o Partido Social Democrata dos Trabalhadores, que era um partido também até mais antigo, né, que foi criado ainda nos anos 70, né, e que tinha um programa muito mais radical, né? E por esse programa radical ele justamente foi banido do meio político alemão, né? Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, era um partido que ele se declarava, né, fortemente marxista, né? E ele defendia a revolução e a derrubada do governo, né? E por isso o Bismarck disse, olha, não vai dar mais para vocês, né, permanecerem aqui. Então, colocou esse partido na clandestinidade, o partido ficou clandestino, e depois, anos depois, aí em 1890, o partido voltou, só que agora renomeado como Partido, né, Socialista, Partido Social Democrata Independente, né, que passou para ser justamente aceito, né, dentro das regras do sistema político alemão, ele passou ao mesmo tempo, jurar lealdade ao rei, né, e ao país, e, ao mesmo tempo, mesmo assim, ele ainda manteve justamente uma política, né, de cunho estatizante, defesa da estatização das indústrias, né, alemães. Né, e é importante porque esse partido, em 1912, ele vai ter uma grande votação, né, uma votação expressiva, né, se tornando o partido com maiores cargos dentro maiores cadeiras dentro do Reichstag, né, que é o parlamento alemão. Né. Então, mostrando justamente como esses setores eles vão crescendo, se tornando importantes justamente dentro do jogo democrático, né, nesse contexto. Bem, o Roswell ele vai colocar uma questão importante frente a esse processo, né, de crescimento da democracia, das mobilizações, da ampliação do voto, que é justamente alguns dilemas e alguns, vamos dizer assim, alguns obstáculos que são colocados a essa democracia. Né? Ele mostra que algumas elites tradicionais, né, justamente elas vão tentar barrar, né, e às vezes até anular esse processo de conquista em curso, né, do voto, conquista da democracia. Ou seja, apesar de que muitos acreditarem que a democracia era algo, vamos dizer assim, que tinha vindo para ficar, né, era alguma coisa que não tinha como evitar, né, mesmo assim muitos políticos, né, muitos grupos, né, vão tentar, vamos dizer assim, sabotar essa democracia. Né? Vão conseguir estabelecer formas de manipular essa democracia. Então ele vai mostrar justamente algumas práticas que essa manipulação elas se tornaram muito visíveis. Né? Ele diz assim que durante um bom tempo você tem, por exemplo, a forma de votação ela era feita através do voto nominal, ou seja, o eleitor ele ia e dizia em quem ia votar. Né? Então ele dizia, eu vou votar em fulano. Né? E às vezes existiam listas e você apontava justamente para em quem você ia votar. E isso, de certo modo, era um elemento de forte constrangimento social, né? Político. Né? Justamente porque sempre nas eleições havia representantes, né, dos próprios candidatos. E aí, é claro que havia justamente aqueles que estavam ali cuidando, né, para que os votos que foram prometidos, né, chegassem às urnas e fossem justamente depositados daquela forma, né, depositados justamente nominalmente.
Então, essa forma de votação ela é uma forma muito intimidadora, né? E justamente ela tolhia a liberdade dos próprios eleitores de votar em quem ele queria, né? Ele terminava votando por sentir-se constrangido, né? Justamente aqueles grupos que tinham maior, vamos dizer assim, pressão, né, sobre eles. Então esse é um elemento importante e que só vai ser, vamos dizer assim, vencido com a criação, com a introdução do chamado voto secreto. Então, o voto secreto, né, essa invenção que foi estabelecida nesse período aí, né, independente dos países, né, foi um elemento importante justamente para, vamos dizer assim, diminuir, né, significativamente essa intromissão desses poderes, né, oligárquicos, né, justamente sobre o eleitorado, né. Um outro elemento importante que marca muito esse contexto, que a gente pode pensar até no Brasil, né, na América Latina, mas isso também ocorreu na Europa, né, era justamente a prática do clientelismo. Né? Então, justamente tinha essa ideia muito forte, né, de que alguns chefes políticos formavam sua clientela, aqueles grupos que eram favorecidos por eles, né, por ele. E justamente esses favorecimentos criavam um compromisso de que nas eleições esses grupos teriam que prestar contas elegendo aqueles representantes que, de algum modo, garantir algum tipo de seguridade a esses grupos. Né? A gente tem esse tipo de prática, ela ainda é corriqueira, né? Apesar de séculos e séculos de história ainda, a gente encontra agora mesmo nas eleições municipais recentemente. Então, o peso desses chefes políticos, né, formando essa rede de clientes, né, que de certo modo tem deve favores, né, e esses favores são transferidos na forma de voto, também é um elemento que vai desvirtuar, né, os princípios da democracia, os princípios, né, do voto consciente, né, do voto livre. Né? Aí o voto está, de certo modo, controlado. Né? Outro expediente jurídico muito utilizado nesse contexto era justamente a questão da manipulação das idades eleitorais, da idade mínima. Né? Então, em alguns países, essa idade mínima era 20 anos. Né? Em outros países, era 30. Né? Então, você tinha, às vezes, uma forma de conter certos eleitorados, de conter, né, certos grupos, né? Você concedia o direito ao voto aos homens, mas aos homens acima de 30 anos. Né? E isso, de certo modo, limitava o eleitorado. Havia também, por exemplo, vamos dizer assim, o critério, né, para que se tornasse eleitor, justamente de ser uma pessoa escolarizada, que tivesse um determinado grau de escolaridade. Né? Ou seja, existiam várias formas que eram utilizadas que faziam com que o eleitorado ele pudesse ser mais reduzido ou mais ampliado. Né? E isso, de certo modo, era um elemento forte para se vencer a eleição. Né? O Roosevelt coloca justamente uma questão que ele, na Inglaterra, de 1914, ele disse que calcula-se que em 1914 cerca de metade da classe operária, né, foi de fato impedida de votar graças a esses estratagemas. Né? Então, se usava esses estratagemas de ampliação, diminuição, escolaridade, né? Em alguns cantos, em alguns países, a questão da cor, tem vários elementos, né? As questões étnicas e tal. Bem, então, esse era um elemento forte justamente que manipulava, que dificultava justamente o voto livre. Né? A outra coisa é justamente a questão do próprio debate político. O Roosevelt chama a atenção que esse debate político, ele não era um debate político, vamos dizer assim, com alta franqueza. Né? As pessoas não diziam o que pensavam. Né? O político, né, essas figuras justamente que almejava, né, cargos públicos, né, sempre justamente colocava sempre vamos dizer, tinha um discurso, uma fala, né, que sempre era uma fala muito mais para o público do que de fato o que eles pensavam. Né?
A gente pode até dizer que isso ainda se mantém em boa parte, né, do mundo hoje. Então você tinha uma certa, vamos dizer assim, uma dupla, né, intenção, né? Aquela intenção pública que se dizia publicamente, né? nos comícios, né? nos meetings, né? Mas também tinha aquela que você colocava justamente, aquela que era mais obscura, que era aquela que era veiculada justamente nos corredores do poder, né? Nos clubes, nas reuniões sociais, justamente que vivem, onde aquele grupo está cercado dos pares, né? Daqueles que estão. Então, isso era um elemento que também dificultava essa democracia, né, se tornar uma democracia mais, vamos dizer assim, mais livre, né, e mais autêntica, vamos dizer assim. Né? Bem, entretanto, é claro que as conquistas foram significativas, né, do ponto de vista da ampliação do voto, né, e justamente da mobilização da população em torno justamente de pautas políticas. Né? A grande vitória aí no início do século XX, sem dúvida, foi a questão da extensão do voto às mulheres. Né? A conquista do voto feminino foi uma conquista significativa e ampliou as bases da democracia de massa que já estava em curso. Né? Essas primeiras conquistas elas aparecem, né, ainda no final do século XIX, né? A Nova Zelândia vai ser o primeiro país justamente a conceder o voto às mulheres em 1894. Depois você tem a Austrália em 1902 e aí a Inglaterra, a partir de 1905, ela começa justamente um momento, né, de grande convulsão política, de mobilização em torno da questão do direito do voto feminino, né? Justamente com o movimento, né, das sufragetes ali né? Esse movimento justamente existia um sindicato, né, uma união, né, político-social de mulheres que se tornaram elementos importantes justamente nessa reivindicação da expansão do direito ao voto para as mulheres nesse período. Né? As sufragetes vão ter um papel importante, né? Justamente uma série de campanhas que elas vão desenvolver, né? Campanhas que primeiramente eram campanhas pacíficas, né? Intervenções públicas, né? Mas em alguns momentos tomaram às vezes cursos mais vamos dizer assim, mais radicais, né? Mais com um certo uso da força, né? De quebrar vitrines, fazer algum tipo de algazarra no meio público, né? E terminou justamente com um dos episódios mais trágicos, que foi a morte da Emily Davison, né? Justamente que ela se jogou na frente do cavalo, né? Era uma corrida de cavalo, né? No derby, né? Uma corrida de cavalo, e aí ela, em 1913, ela vai e se joga na frente do cavalo do rei, ela é atropelada pelo cavalo e morre, né? E isso vai causar uma consternação, tem um impacto justamente sobre o próprio movimento, que né, vai cair um pouco numa certa defensiva, né? E só vai ser restabelecido depois da guerra, aí, né, voltando com pautas, né, e de fato conseguindo o direito ao voto, o direito pleno ao voto, né? Primeiro de uma forma mais branda em 1912 e depois os direitos plenos em 1928. Né? Bem, esse tipo de movimento social, de movimento em direção ao voto pelas mulheres, quer dizer, não foi um caso só inglês, ele foi um caso, né, mundial, a gente vai ter nos Estados Unidos também, né, campanha semelhante em torno da chamada emenda constitucional número 19, né, que justamente que era a emenda que proibia a discriminação de gênero, né, levar para a Constituição e dizer, olha, o gênero não pode ser discriminado, né, e isso vai garantir que as mulheres tenham direito ao voto também. Mas sobretudo a partir do final da Primeira Guerra Mundial, boa parte dos países europeus eles vão justamente conceder o voto, né, às mulheres. Né? A Alemanha, a Áustria, a Polônia, os Países Baixos, a Bélgica. Né? Então todos eles vão começar a ampliar, né, o sufrágio justamente para atender o voto feminino. Bem, por último, só queria chamar a atenção que
Apesar dessas conquistas, apesar dessas mudanças e desses atropelos, né, da democracia nesse momento, essa era uma democracia que estava, vamos dizer assim, pautada ainda em uma realidade ainda muito marcada pela desigualdade social, os grandes problemas sociais que eram muito prementes, né, sobretudo nas grandes cidades. Né? Então havia ainda, mesmo no início do século XX, apesar das conquistas progressistas, a gente comparando, né, durante o século XIX, né, ainda boa parte da população vivia em más condições de saúde, de habitação, né, persistiam isso era uma forte persistência nas cidades industriais. Né. Esse talvez seja um motivo que tenha levado, né, aqueles grandes fluxos migratórios da Europa para a América. Né? Então a gente vai ter justamente essa grande imigração, irlandeses, portugueses, espanhóis, italianos, né? Que vão migrar justamente, sair da Europa e vão buscar, né? Sobretudo populações camponesas, né? Buscar outras regiões do mundo, né? Em busca de emprego e tal. Então havia uma certa persistência das condições de pobreza, né, de miséria nesses centros desenvolvidos. Né? Em 1905, um jornalista membro liberal do parlamento, Leo Money, né, ele vai observar que, no caso inglês, a gente tinha uma desigualdade da riqueza muito premente. Né? 14% da população possuía metade da renda do país, né? Metade da riqueza do país. Né? Um outro estudo feito por Charles Booth, né, vai mostrar que 30% da população de Londres não tinha condições de se alimentar e de se vestir e de morar adequadamente. Né? 30%. Então eram coeficientes muito altos, né, para esses países. Né? E isso, de certo modo, fazia com que a própria democracia fosse, vamos dizer assim, menosprezada. Justamente porque o indivíduo tinha, às vezes, o direito político, ele tinha o voto, mas faltava a ele direitos mais fundamentais, que eram os direitos sociais. Né? Então isso fazia com que, às vezes, o voto fosse menosprezado por parte desses grupos. Né? E as pessoas não tivessem justamente o valor do peso que o voto tinha, justamente para mudar socialmente. Né? Eles estavam muito mais, vamos dizer assim, essa população estava muito mais sujeita a não considerar esse poder. Né? E às vezes fazer trocas do voto por algum tipo de favorecimento. Né? Então, basicamente, né, o que a gente vai perceber é isso, é que apesar da conquista do voto, que foi significativa e foi fundamental justamente para a gente ter uma outra sociedade, né, moderna aí, a partir do final do século XIX, isso não significou que a democracia tenha se estabelecido de maneira plena. Né? E a gente vai ver isso no decorrer dos anos, das décadas, justamente como ela vai ser também elemento de grande contestação, né? Tanto por setores ligados ao campo da esquerda, de uma esquerda revolucionária, que vê justamente essa democracia como limitada e às vezes até como apenas um engodo das classes dominantes, né? Dentro do linguajar, né? Dessa esquerda revolucionária, e por outro lado os setores da ultradireita, que também não concebia essa democracia como uma verdadeira mudança, né? A verdadeira chave para a mudança social, né? E para a mudança política. Né? Então a gente vai ter essa crítica, né, à própria democracia, que vai se constituir como um elemento forte aí nos anos 10 e posteriormente nos anos 20.